Pessoal, mais um vídeo aí da nossa série para quem está iniciando o e-commerce, como iniciar corretamente. Como eu já disse antes, tem muita coisa, muita informação no ar sobre e-commerce, o cara acaba ficando perdido. E a gente criou uma série de vídeos mais pequena, uma série que a gente espera não passar de 10, para auxiliar quem está começando, quem está perdido, a começar da forma correta, com a informação correta e simplificada, enxuta, tá? Para você não se perder no meio desse monte de informações. E hoje a gente fala sobre frete, sobre transportadora, sobre correio, como você fazer a escolha, qual a importância disso no seu e-commerce. Esse é um assunto muito importante que você deve analisar até mesmo antes de montar um e-commerce. Eu gravei alguns vídeos aqui dessa série, já mostrando, já dizendo como que você faz para escolher a plataforma e outras coisas mais. Mas o ideal mesmo seria que antes de você pensar em montar um e-commerce, você analisasse algumas coisas que você vai precisar para ter sucesso na venda online. Senão você monta o site, tem todo o trabalho e de repente fracassa por um problema ou outro que você não analisou. O frete é um deles. E outros problemas a gente vai debater aqui nessa série de vídeos, porém eu preferi começar já mostrando a você como montar o e-commerce, porque eu sei que muita gente já até começou e de repente dá ainda para corrigir o rumo. O frete é uma dessas questões que envolve a análise, se o seu e-commerce vai ter sucesso, e também a gente fala sobre quais que você pode colocar aí no seu e-commerce. Vamos lá. Bom, frete. O que a gente tem aí em termos de transporte para e-commerce, né? Hoje as transportadoras estão de olho nessa fatia de mercado, principalmente depois que elas sentiram que os Correios ficaram abalados, exatamente a reputação dos Correios está abalada. Os Correios vieram de 1, 2 anos para cá aumentando muito o valor do frete. Então, outras transportadoras começaram a se destacar nesse cenário do e-commerce. Aqui na Outside, o Correio já foi até o nosso principal transporte, meio de transporte. A gente pagava faturas altíssimas e isso vem caindo gradativamente com a entrada de alguns concorrentes aí no mercado. Uma outra empresa que você deve considerar é a Jadlog. A Jadlog hoje está com fretes muito rápidos, um preço muito competitivo também se comparado aí aos Correios, tá? Principalmente se você tem produtos com um tamanho um pouco maior. Nos produtos menores, normalmente os Correios ainda saem na frente na questão de preço. Mas a Jadlog vem cada vez mais melhorando e você tem aí uma outra transportadora para procurar. Correios e Jadlog são as principais, tá? Que vão atender aí o Brasil inteiro, praticamente. Agora, como que funciona Correios e Jadlog para o e-commerce? Existem tabelas específicas para e-commerce, exatamente. Essas duas empresas têm uma tabela mais barata de frete voltada para o e-commerce. A questão é que costumam cobrar um valor mínimo mensal de faturamento, tá? Eu estou falando essa questão de valor de faturamento, mas é importante você se atualizar com relação a isso, tá? Então você vai procurar os Correios, você vai fazer um contrato com eles, vai perguntar qual é o valor mínimo hoje de faturamento. Há uns 2 ou 3 anos atrás, quando houveram algumas mudanças, era de frete, o Correio fez várias mudanças, acabou com esse SEDEX, o valor mínimo de faturamento passou a ser R$ 1.200 ou R$ 1.300. Eu não sei se manteve, você vai ter que conversar com eles. Com relação a Jadlog, a mesma coisa, você tem que entrar em contato com a Jadlog da sua região e pedir a tabela de e-commerce. Eles têm uma tabela voltada para e-commerce que é mais barata e perguntar se tem um faturamento mínimo mensal. Agora, a gente sabe que pequenos empreendedores estão começando no universo online, às vezes não querem ter essa tabela mínima, porque se você não vender R$ 1.200 de frete, né, não der R$ 1.200 de frete no final do mês, você vai ter que pagar esse faturamento mínimo lá aos Correios. E para isso, você tem aí uma solução que é um gateway, tá? Que se chama Melhor Envios, tá? Gente, eu não ganho nada com isso, tá? É só informação mesmo. Esse gateway que é o Melhor Envios, gateway é o quê? Gateway é uma empresa
que agrega várias outras empresas e faz um link com o seu negócio, tentando criar um valor, tentando dividir despesas, ter um faturamento maior junto a essas transportadoras e ter um valor, um custo menor. Portanto, se você não quer ter um contrato com os Correios, se você não quer ter um contrato com a Jadlog, está começando, né, não quer ter faturamento mínimo e não quer assinar, você vai ter trabalho também de procurar eles, assinar contrato e tal, recomendo você procurar essa solução de melhor envios, porque lá você consegue pagar eles e ter um desconto nos fretes, tá? Sem precisar de um faturamento mínimo mensal, tá? Para empresas que trabalham com produtos com um tamanho maior, tá? Eu digo tamanho maior que 1 metro, produtos maiores, tá? Você deve considerar também transportadoras, tá? Procurar as transportadoras da sua região. Hoje as transportadoras estão de olho nesse universo de venda online. Eu já tive transportadoras aqui batendo na minha porta, negociando frete ali, uma brigando com a outra. No caso foi a TNT, que primeiro veio procurar a gente, oferecendo uma tabela muito boa. Então, em determinadas regiões do país, a gente consegue ter um preço diferenciado, mesmo em relação a Correios, tá? Por incrível que pareça. E também porque temos alguns produtos grandes que passam de 1 metro, né? Os Correios entregam produtos aí com até 1,5 m de comprimento. Então, produtos já maiores, o frete dos Correios muitas vezes não levava, a gente precisava de transportador ou era muito caro. Então a gente conseguiu primeiro a TNT, depois veio a Braspress, procurou a gente e aí começou a brigar preço Braspress, TNT. No final ficamos com o serviço da Braspress com um preço também mais competitivo. E óbvio, dependendo da sua região, se você estiver em São Paulo, que por exemplo tem um grande corredor logístico, já existem outras empresas de transporte lá que você tem que procurar, no caso que você já tenha aí um volume de vendas um pouco maior, não precisa ser um volume grande, mas um volume um pouco maior, vale a pena sim você brigar, procurar transportadoras, tá? Vai depender muito da sua localidade, da sua região. Normalmente, Jadlog e Correios tem tudo quanto é lugar, o Correio com certeza, e aí essas seriam as principais soluções, as soluções para você procurar de cara, Correio e Jadlog. E se você já tem um volume maior ou trabalha com objetos maiores, então procurar as transportadoras. Por que eu falei, né, voltando àquela questão da importância do frete no e-commerce? É porque já existem pesquisas que metade dos carrinhos abandonados, tá? Para quem não sabe, carrinho abandonado é quando o cliente começa a fazer a compra no seu site, vai até o carrinho de compras, calcula o frete e vê que tem um frete ou tem um frete caro, ele desiste da compra só por causa do frete, ele não quer pagar frete. Muitos comerciantes conseguem embutir o valor do frete ali no valor do produto, né? Escondem, maqueiam o valor do frete ali e colocam o frete grátis, que hoje é uma prática muito comum como Mercado Livre, né? Nos marketplaces, Mercado Livre, Amazon, etc. Tentam embutir o valor do frete ali para o cliente não perceber, então finalizar a compra sem parar para analisar. Quando o cara para pensar, tem esse frete aqui, ele acaba desistindo. Então é muito importante você analisar essa questão do frete, se você tem um frete competitivo frente aos seus concorrentes. Principalmente se você é um comerciante, vai ser um vendedor online que trabalha com produtos de marca, né? Se você é uma revenda, normalmente as revendas têm uma margem de lucro menor e enfrentam muita concorrência. Então isso é um fator determinante no sucesso de uma loja online que quer vender para todo o país, para todo o estado que seja, a questão do frete. Uma outra coisa importante que você deve pensar é na questão da rapidez, fretes expressos, tá? Dependendo do teu tipo de mercadoria, no nosso caso aqui são muitos artigos de verão, algumas roupas para provas de triatlon, o sujeito quer comprar o produto e receber no final de semana, ele quer receber com 2, 3 dias. Então você conseguir ter fretes expressos, fretes rápidos, né, é muito importante e nesse ponto algumas transportadoras saem na frente. Então é bom você fazer uma análise antes de montar o seu e-commerce de como você está pensando na questão do frete. Eu tenho um frete competitivo frente aos meus concorrentes, ou eu tenho o frete competitivo em relação a preço, ou eu tenho um frete mais rápido, né? De repente eu não consigo tanto preço, mas eu consigo entregar mais rápido, isso também é uma vantagem competitiva, principalmente dependendo do tipo de mercadoria, né? Então é bom você fazer essa análise do frete antes de você
pensar em montar o seu e-commerce, tá bom? Pessoal, a gente continua aí na semana que vem falando sobre cadastro de produtos, outra questão muito importante você analisar na hora de montar um e-commerce, tá bom? Obrigado e até o próximo.